Minha esposa achava que eu era um completo desatento até a polícia retirar os corpos presos nas ferragens da minha casa. Mas estou me adiantando. Deixe-me começar do início, de quando eu ainda acreditava em coisas como confiança e que casamentos de 15 anos significavam alguma coisa. Meu nome é John Matthews. Tenho 43 anos e trabalho no setor financeiro de uma empresa de médio porte nos subúrbios de Connecticut. E até recentemente eu achava que tinha a vida resolvida. Não espetacular, entenda, apenas resolvida. Clary e eu tínhamos construído o que eu considerava uma parceria sólida ao longo de 15 anos. Sem filhos, mas essa foi uma decisão mútua que tomamos desde o início. Tínhamos nossas rotinas. Café juntos antes do trabalho, jantares tranquilos às 19h30, passeios de carro nos fins de semana até a feira de produtores locais. A intimidade havia diminuído. Qual casamento não passa por isso? Mas eu atribuía à idade, ao estresse do trabalho, à progressão natural de relacionamentos de longa duração. Clary trabalhava como gerente administrativa em uma clínica odontológica. Nada glamouroso, mas estável. Aos 39 anos, ela ainda chamava a atenção quando saíamos, algo com que eu já havia me acostumado ao longo dos anos. A atenção de outros homens sempre pareceu diverti-la, sem, no entanto, tentá-la. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Aquele sábado de março começou como qualquer outro. Tínhamos ido de carro até o parque para nossa caminhada de fim de semana de costume, o ar primaveril ainda com um toque de inverno. Clary usava seus óculos de sol grandes, apesar do céu nublado, um hábito que eu sempre achei encantador. Querido, você pode pegar meus óculos normais no carro? Ela me perguntou, semicerrando os olhos para o celular. Estes estão muito escuros para ler com essa luz. Corri de volta para o Lexus dela, assobiando alguma música esquecida. A bolsa dela estava no banco do passageiro, mas eu sabia que ela guardava um par reserva no porta-luvas. Quando estendi a mão para pegá-la, esbarrei em algo embaixo do banco. Curioso, me abaixei e apalpei até que meus dedos encontraram um pequeno frasco de lubrificante íntimo, KY Intense, aquele feito especificamente para aumentar o prazer. Eu fiquei ali parada no estacionamento segurando aquela garrafa como se fosse uma granada prestes a explodir. Minha mente repassava um catálogo de explicações, cada uma mais patética que a anterior. Talvez ela tivesse comprado para nós, mas não tínhamos tido relações íntimas há 3 meses. Talvez estivesse velha. O recibo escondido embaixo da garrafa tinha 2 semanas. A garrafa tinha sido escondida de propósito, empurrada para o fundo do banco, atrás do tapete. Não era algo que tinha caído de uma sacola de compras. Era ocultação. Você achou? A voz de Clary ecoou pelo estacionamento. Empurrei a garrafa de volta para onde a tinha encontrado, peguei os óculos dela no porta-luvas e voltei com o que eu esperava ser uma expressão normal. Meu rosto parecia uma máscara que poderia se quebrar se eu sorrisse demais. Aqui está, eu disse, entregando os óculos a ela. Ela os colocou, olhou para mim e franziu levemente a testa. Você está bem? Parece pálida, observou. Só estou sem fôlego por causa da corrida, menti. Não sou mais tão jovem quanto costumava ser. Ela riu, um som leve e cristalino que eu adorava há 15 anos. Agora soava diferente, como uma performance ensaiada. Terminamos nossa caminhada, Clary conversando sobre a semana, fofocas do escritório, planos para a faxina de primavera. Assenti e respondi apropriadamente enquanto minha mente dissecava cada palavra, procurando por pistas, mentiras, deslizes. Quando foi que comecei a suspeitar da minha própria esposa cerca de 10 minutos atrás? Aparentemente naquela noite eu estava deitado na cama ao lado dela, observando a rotação preguiçosa do ventilador de teto. Sua respiração era profunda e até mesmo o sono era de alguém sem culpa ou de alguém que se acostumara com a dissimulação. O lubrificante não era para nós. Eu sabia disso com absoluta certeza, o que significava que era para outra pessoa, alguém com quem ela estava se envolvendo, alguém com quem ela estava enquanto eu ficava sentado no meu escritório calculando projeções trimestrais. Eu poderia confrontá-la, acordá-la agora mesmo, exigir respostas, ter a briga que terminaria em reconciliação ou com advogados. É o que a maioria dos homens faria. É o que homens emotivos fariam. Mas eu construí minha carreira sendo metódico, estratégico e minucioso. Você não faz acusações em salas de reunião sem provas. Você não entra em negociações sem poder de barganha. Eu não seria o tolo que confrontaria a esposa infiel com nada além de suspeitas. Eu seria o homem que a destruiria com evidências. Nos dias que se seguiram, me tornei outra pessoa. Um homem vivendo 2 vidas, separadas por uma membrana tão fina que às vezes eu me esquecia de qual era real.
De dia eu era John Matthews, marido dedicado, levando café na cama para Clary, perguntando sobre o dia dela, mantendo nossas rotinas com uma normalidade sufocante. À noite eu era algo completamente diferente. Calculista metódico, me preparando para a guerra com a paciência de um atirador de elite. Na manhã de segunda-feira, Clary saiu para o trabalho com seu beijo de sempre na bochecha. No momento em que o carro dela virou a esquina, eu já estava em movimento. O frasco de lubrificante. Eu precisava vê-lo novamente e estudá-lo, entendê-lo. Encontrei-o exatamente onde o havia deixado, encaixado atrás do tapete do assoalho como um segredo sujo. Dessa vez, fotografei de todos os ângulos, documentando a posição, o recibo, a marca. KY Intense. Eu tinha pesquisado. Projetado para sensações intensas e encontros apaixonados. Não é o tipo de coisa que uma mulher compra para um marido que mal toca. Foi aí que a ideia me ocorreu. Dirigi até 3 lojas diferentes para não levantar suspeitas. Comprei os suprimentos em dinheiro vivo. Super cola. Daquelas industriais usadas em reparos automotivos. Uma seringa pequena de uma loja de artigos para hobby. Luvas de látex de uma farmácia. Me senti como um criminoso se preparando para um assalto, só que eu estava planejando algo muito mais pessoal. De volta para casa, trabalhei com precisão cirúrgica. A tampa do frasco de KY desrosqueou facilmente. Essas coisas não foram projetadas para segurança. Usando a seringa, extraí a maior parte do lubrificante e o substituí pela supercola, mantendo cuidadosamente o mesmo peso e consistência. A verdadeira arte estava em vedar a tampa novamente. Apliquei uma fina camada de adesivo na rosca, o suficiente para criar uma ligação que exigiria uma força considerável para ser rompida. Quando abrisse, pareceria uma resistência normal, talvez uma tampa emperrada. Eles nunca suspeitariam que o conteúdo havia sido trocado até que fosse tarde demais. Guardei a garrafa de volta no esconderijo, certificando-me de que tudo parecesse intacto. Clary nunca saberia que eu havia descoberto seu segredo. Ainda não. A segunda fase começou naquela noite. Querida, eu disse a ela durante o jantar, cortando meu bife com uma calma ensaiada. Tenho pensado em segurança residencial. Clary ergueu os olhos da salada. Segurança residencial? Ela perguntou. Houve arrombamentos no bairro de Riverside. 3 no último mês, expliquei. Era verdade. Eu havia pesquisado cuidadosamente. Quero instalar câmeras. Nada invasivo, apenas o suficiente para nos manter seguros. Ela deu de ombros. Se isso te faz sentir melhor, respondeu. Sabe, eu não ligo para essas coisas de tecnologia. Perfeito. Seu desinteresse por tecnologia seria sua ruína. Passei os 3 dias seguintes instalando um sistema de última geração. Câmeras escondidas em detectores de fumaça, sensores de movimento disfarçados de aromatizadores de ambiente, até mesmo um disfarçado de carregador de celular no nosso quarto. Tudo conectado a um servidor na nuvem acessível pelo meu celular. Fiz questão de instalar câmeras visíveis nas portas da frente e dos fundos, iscas para que Clary visse e se sentisse segura. Você é tão meticulosa, comentou ela, enquanto me observava ajustar a câmera da porta da frente. Adoro como você cuida de nós. De nós. A palavra soou como cinzas. Meus preparativos iam além da vigilância. Abri uma nova conta bancária em um banco diferente, transferi pequenas quantias que não seriam notadas, fotografei todos os documentos do nosso arquivo, declarações de imposto de renda, extratos de investimentos, o acordo pré-nupcial que assinamos há 15 anos, quando éramos jovens, apaixonados e ingênuos o suficiente para achar que nunca precisaríamos dele. O acordo pré-nupcial tinha sido ideia do pai dela. Na verdade, ele insistiu, querendo proteger a futura herança da filha. A ironia era deliciosa. Protegia meu patrimônio em caso de adultério. Clary riu ao assiná-lo. Como se algum de nós fosse capaz de trair, ela disse na época. Consultei 3 advogados de divórcio, pagando em dinheiro vivo pelas consultas usando um nome falso. Só pesquisa, eu disse a eles. Cenários hipotéticos. Todos disseram a mesma coisa, com provas em vídeo de adultério e um acordo pré-nupcial sólido. Ela não receberia nada. A parte mais difícil era manter a normalidade enquanto meu mundo desmoronava. Clary se aconchegava em mim no sofá e eu me forçava a não me afastar. Ela me contava sobre o dia dela e eu analisava cada palavra em busca de mentiras. Quando ela dizia que ia almoçar com a amiga Sarah, eu checava o Instagram da Sarah mais tarde. Nenhuma foto do almoço, nenhuma menção a Clary. As mentiras se acumulavam como provas em um processo judicial. Trabalhar até tarde se tornou sua desculpa favorita, embora o consultório odontológico fechasse às 5. Compras que não resultavam em sacolas.
Uma nova senha no celular, ela alegava, era para segurança no trabalho. Na quinta noite, ela estava particularmente carinhosa, passando os dedos pelo meu cabelo enquanto assistíamos à TV. Eu te amo, ela disse de repente. Eu também te amo, respondi automaticamente. As palavras soaram vazias. Eu estava pensando, ela continuou, você trabalha tanto. Deveria fazer uma viagem. Aquela conferência em Chicago que você mencionou mês passado. Você deveria ir. Eu não tinha mencionado nenhuma conferência, mas entrei na brincadeira. Talvez você tenha razão, concordei. Você poderia ir na semana que vem. Tirar uma semana inteira, relaxar, fazer networking. Eu vou ficar bem aqui, ela sugeriu com entusiasmo. Pronto. Ela estava tentando se livrar de mim. Abrir espaço para o que quer que tivesse planejado. Na verdade, eu disse, o plano se cristalizando instantaneamente. É uma ótima ideia. Vou reservar amanhã. Ela sorriu genuinamente satisfeita. Eu vi então a empolgação que ela não conseguia esconder, a antecipação da liberdade. Naquela noite, criei uma ficção elaborada. Passagens aéreas, reservas de hotel, programação da conferência. Imprimi tudo, deixei casualmente em cima da minha cômoda para ela ver. Cheguei a arrumar uma mala completa com roupas apropriadas para a conferência. O domingo chegou rápido demais e não rápido o suficiente. Clary me levou ao aeroporto, me dando um beijo de despedida com um entusiasmo que parecia uma atuação. Tenha uma ótima semana, disse ela, animada. Não trabalhe demais. Vou sentir sua falta, eu disse, com um tom que ela jamais entenderia. Sentiria a falta da mulher com quem pensei ter me casado, da vida que pensei ter construído juntos. Observei a partir de carro e peguei um táxi para o Hampton Inn a 15 minutos de casa. Quarto 237, pago em dinheiro vivo e com outro nome. Liguei meu laptop, conectei-me ao sistema de segurança da casa e me acomodei para assistir ao meu casamento desmoronar. Enquanto a observava acenar da porta da frente através da câmera de segurança, percebi que não estava indo para uma viagem de negócios. Estava indo para ver minha esposa se autodestruir. A segunda-feira passou sem incidentes. Clary foi trabalhar, voltou para casa, preparou o jantar, assistiu a Netflix. Parecia inquieta, checando o celular constantemente, mas nada aconteceu. Sentei-me no quarto do hotel, comendo comida para a viagem e me perguntando se havia interpretado tudo errado. Na tarde de terça-feira tudo mudou. O alerta de movimento chegou ao meu celular às 14h47. O carro da Claire estava na garagem, 3 horas antes do consultório odontológico fechar. Meu coração disparou quando abri o aplicativo de segurança e mudei para a câmera da porta da frente. Ela não estava sozinha. Uma BMW preta parou atrás dela. Modelo recente, vidros fumê, o tipo de carro que grita compensação. A porta do motorista se abriu e saiu um homem que me fez sentir um aperto no estômago, uma mistura de reconhecimento e raiva. Não um reconhecimento por conhecê-lo. Eu nunca o tinha visto antes, mas um reconhecimento de um tipo. Alto, talvez 1,88 metros, cabelo escuro penteado com gel. O tipo de físico de quem tira selfies na academia e toma shakes de proteína. No máximo 35 anos, vestindo uma polo justa que deixava à mostra braços que a Claire acharia irresistíveis. Ele caminhou até a nossa porta da frente, a minha porta da frente, com a confiança de quem já tinha feito isso antes. Mudei para a câmera da sala quando eles entraram. A familiaridade entre eles era imediata e ensaiada. Ele não olhou em volta com curiosidade como um visitante de primeira viagem. Ele sabia onde pendurar o casaco, onde ficava a cozinha. Isso não era novidade. Meu Deus, como senti sua falta, disse ele, puxando-a para perto de si. Derek, ela sussurrou contra a boca dele. Faz muito tempo, Derek. Agora ele tinha um nome. Fotografei tudo, gravei tudo, minhas mãos firmes, apesar da raiva crescendo em meu peito. Eles se beijaram como adolescentes, famintos e desajeitados. As mãos dele estavam por todo o corpo dela, e ela ria. Aquela risada rouca e genuína que eu não ouvia há anos. Quando foi a última vez que ela riu assim comigo? Quer um vinho? Ela ofereceu. Mais tarde, ele respondeu, já a puxando em direção ao corredor. Pensei em você a semana toda. Eles saíram do alcance da câmera, mas eu sabia para onde estavam indo. Não para o nosso quarto. Até Clary tinha essa decência, aparentemente. A câmera do quarto de hóspedes ativou e eu me forcei a assistir. Provas. Eu precisava de provas. Eles se agarraram imediatamente. As roupas sumiram com uma eficiência prática. Sem constrangimento, sem hesitação. Eles já tinham ensaiado essa dança muitas vezes. Quantas vezes ela tinha feito isso enquanto eu estava no trabalho? Quantas vezes em nossa casa, na nossa cama? Observei Derek pegar a bolsa de Clary.
Ela devia ter dito a ele onde aguardava. Ele tirou o frasco de lubrificante e meu pulso acelerou. Era agora. Jesus, essa tampa está presa, murmurou ele, torcendo com força. Só puxa, disse ela impacientemente, já nua e esperando. Ele puxou com mais força. Eu podia ver seu antebraço se esforçando, o tipo de esforço que definitivamente romperia meu lacre. Houve um estalo audível quando a tampa cedeu. O que aconteceu em seguida foi horrível e perfeitamente justificável. Eles aplicaram generosamente, tão envolvidos na paixão que não notaram a consistência incomum, o cheiro ligeiramente diferente. Supercola não funciona instantaneamente. Precisa de um momento, pressão, contato com a pele. Eles deram os 3. Os gritos começaram cerca de 90 segundos depois. Que diabos? Derek gritou com a voz aguda de pânico. Oh, Deus! Oh, Deus! Tem alguma coisa errada. Clary gritava, a voz estridente de dor e terror. Eu os observei perceberem o que estava acontecendo, o horror se abatendo sobre eles enquanto tentavam se separar e não conseguiam. Derek tentou se afastar, fazendo Clary gritar ainda mais alto. Eles estavam presos da maneira mais íntima e humilhante possível. O que é isso? Derek examinava o frasco, o rosto contorcido. Isso não é cola. Isso é cola, droga. Ele gritou. Isso é impossível, soluçou Clary. Eu mesma comprei. Ela parou no meio da frase e eu vi um momento de compreensão cruzar seu rosto. Não uma compreensão completa, mas o primeiro vislumbre de suspeita. Eles tentaram de tudo. Derek, em pânico, tentou usar força bruta, fazendo ambos uivarem de agonia. Clary implorou para que ele parasse, depois sugeriu água. Eles conseguiram se arrastar desajeitadamente até o banheiro de hóspedes, mas a água não fez nada contra a cola industrial. Suas peles estavam coladas em nível molecular. Precisamos de ajuda, implorou Clary. Precisamos de uma ambulância. Você está louco? A voz de Derek era puro pânico. Não podemos. Como vamos explicar? Perguntou ele, desesperado. Eu não me importo, ela gritou de volta. Eu não me importo mais. Isso dói demais. Por favor, ligue. Observei Derek tatear em busca do telefone, tentando manter um mínimo de dignidade enquanto estava literalmente grudado na minha esposa. A conversa com o 911 foi quase cômica de tão horrível. Precisamos de uma ambulância, disse ele com urgência. Então fez uma pausa, lutando com as palavras. Não estamos exatamente feridos. Estamos grudados. Não presos. Grudados com cola. Por favor, mandem alguém. Clary chorava incontrolavelmente agora. O tipo de soluço profundo e humilhado que vem de perceber que sua vida está prestes a mudar para sempre. Ela tinha razão. O atendente do 911 deve ter pensado que era uma brincadeira a princípio, mas a insistência desesperada de Derek finalmente os convenceu. Eu ouvi dizer nosso endereço, meu endereço, e as palavras que condenariam os dois. Por favor, se apressem e sejam discretos, implorou ele. Não haveria discrição. Não para isso. Fiz o check-out do hotel metodicamente e sem pressa. Não havia necessidade de correr. Eles não iriam a lugar nenhum. Os 15 minutos de carro até em casa pareceram uma volta olímpica. Cada sinal vermelho era um momento para saborear o que estava por vir. Ao virar na nossa rua, pude ver a ambulância na nossa entrada. As luzes piscando como um farol, chamando todos os vizinhos para testemunhar. A senhora Bennett, da casa ao lado, já estava no gramado, telefone na mão. Os adolescentes Parker estavam filmando de suas bicicletas. Estacionei devagar, deliberadamente, certificando-me de que todos me vissem chegar, certificando-me de que soubessem que eu estava voltando para casa para isso. Enquanto dirigia em direção à casa que dividia com Clary há 15 anos, percebi que não estava voltando para casa para consolar minha esposa. Estava voltando para casa para ver o mundo dela acabar. A cena dentro da minha casa era um caos organizado. 2 paramédicos estavam ajoelhados ao lado da cama de hóspedes, sua compostura profissional se quebrando por entre os dedos. Um policial estava perto da porta, bloco de notas na mão, com a aparência de quem preferia estar em qualquer outro lugar. O cheiro me atingiu primeiro. Removedor de adesivo, forte e químico, misturado ao odor mofado do suor do medo. Senhor, o senhor não pode, começou o policial. Sou John Matthews, interrompi calmamente, mostrando minha carteira de motorista. Esta é a minha casa. Aquela é a minha esposa. O rosto do policial passou por várias expressões: surpresa, constrangimento e, finalmente, profundo desconforto. Senhor Matthews, houve um incidente, disse ele sem jeito. Entendo, respondi, passando por ele. A porta do quarto de hóspedes estava aberta. O que vi ali foi pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar.
Clary e Derek estavam cobertos apenas por lençóis médicos, mas a situação deles era óbvia. Os paramédicos conseguiram separar parte da pele deles usando solventes químicos, mas as áreas mais íntimas continuavam coladas. O rosto de Clary estava vermelho e inchado de tanto chorar, o rímel escorrendo pelas bochechas em rios negros. Derek não olhava para ninguém, o maxilar tão travado que eu podia ver os músculos se contraindo. Peguei meu celular e comecei a gravar. Senhor, o senhor não pode. Um dos paramédicos começou a protestar. Na documentação, eu disse calmamente. Preciso de provas para o pedido de indenização. Os olhos de Clary encontraram os meus através das lágrimas, e eu vi seu rosto se transformar. Horror, compreensão e finalmente medo puro. John, ela sussurrou. Oh Deus, John, eu posso explicar. Não precisa. Eu a interrompi, mantendo a câmera firme. A situação se explica por si só. Derek finalmente olhou para cima e nossos olhares se encontraram. Este era o homem que estivera na minha casa, na minha cama, dentro da minha esposa. Este homem mais jovem, mais forte, mais bonito, que pensava que poderia tomar o que era meu impunemente. Escuta, cara, ele começou com a voz tensa. Nós não sabíamos. Alguém trocou a chave. A raiva que eu mantive cuidadosamente contida por uma semana explodiu. Atravessei o quarto em 2 passos e acertei um soco no queixo dele com 15 anos de fúria reprimida. Sua cabeça foi jogada para trás, o sangue jorrando do nariz sobre o lençol médico, sobre a pele da minha esposa. Isso é por usar a minha casa, eu disse baixinho, sacudindo a mão. E a minha esposa? O quarto explodiu em movimento. Os paramédicos correram para nos separar enquanto o policial se colocava entre Derek e eu. Clary gritava não de dor desta vez, mas pela constatação de que seu mundo estava desmoronando. Você quer prestar queixa? O policial perguntou a Derek, que estava pressionando o nariz sangrando contra si. Derek cuspiu sangue. Ele me atacou. Protestou furioso. Você está invadindo a casa dele, apontou o policial. Com a esposa dele eu diria que você se safou, respondi, virando-me para o policial. Posso documentar isso para fins de seguro? Perguntei. Ele deu de ombros. É a sua casa, confirmou. Continuei filmando, registrando tudo. Os equipamentos médicos, os frascos de produtos químicos, o sangue nos lençóis. Clary tentando se cobrir enquanto ainda estava agarrada ao namorado. O rosto de Derek agora inchando visivelmente. Precisamos transportá-los, anunciou um paramédico. Eles precisarão de separação cirúrgica no hospital. Juntos? Perguntei inocentemente. Na mesma ambulância? Não temos escolha, respondeu o paramédico, claramente desejando ter faltado ao trabalho naquele dia. Enquanto preparavam Clary e Derek para o transporte, um processo que envolvia uma maca especialmente modificada e muitas posições desconfortáveis, eu o segui para fora. A multidão do lado de fora havia aumentado. Metade da vizinhança estava lá, com os celulares em punho, gravando tudo. A senhora Bennett parecia escandalizada e encantada. Os irmãos Parker estavam transmitindo ao vivo. Clary viu todos eles, e novas lágrimas escorreram pelo seu rosto. Por favor, implorou ela aos paramédicos. Vocês não podem nos dar mais cobertura? Mas não havia como esconder isso. Não havia como disfarçar o que ela tinha feito, o que ela tinha se tornado. Enquanto a colocavam na ambulância, ainda grotescamente agarrada a Derek como uma espécie de punição medieval por adultério, nossos olhares se encontraram pela última vez. Como? Ela murmurou. Eu apenas sorri e continuei filmando. As portas da ambulância se fecharam, mas o espetáculo não havia terminado. Virei-me para a multidão, meus vizinhos, as pessoas com quem tínhamos feito churrasco, cujos filhos tínhamos cuidado, cujas vidas se cruzaram com as nossas por anos. Peço desculpas pelo incômodo, anunciei formalmente. Estive em Chicago a semana toda a trabalho. Voltei mais cedo para casa para fazer uma surpresa para minha esposa. Fiz uma pausa, deixando a ironia me atingir. Surpresa? Alguém realmente aplaudiu. Outros riram nervosamente. A senhora Bennett aproximou-se de mim, com o rosto imbuído de compaixão. John, querido, se precisar de alguma coisa, ofereceu gentilmente. Na verdade, respondi em voz alta, o suficiente para que todos ouvissem. Se alguém tiver vídeos do que aconteceu aqui hoje, agradeceria cópias para o processo de divórcio. Pelo menos 6 pessoas se ofereceram imediatamente para me enviar as imagens. Voltei para dentro de casa, minha casa, não mais nossa, e me servi um uísque. Um bom uísque, uma Macallan de 20 anos que eu estava guardando para uma ocasião especial. Se isso não fosse suficiente, nada seria. Meu telefone já estava vibrando. Mensagens de texto, notificações do Facebook, ligações de números desconhecidos. A história estava se espalhando como fogo em palha pelos nossos círculos sociais. Amanhã,
Todos saberiam. Fiz 2 ligações. Primeiro para Dylan Caldwell, o melhor advogado de divórcio que encontrei durante minha pesquisa. Dylan é o John Matthews. Lembra daquela situação hipotética que discutimos? Não é mais hipotética, eu disse. Quão grave? Ele perguntou imediatamente. Ela estava literalmente grudada nele. Os paramédicos acabaram de levá-los, ainda grudados, expliquei. Houve silêncio. Vou liberar minha agenda. Você pode vir amanhã? Ele perguntou. Às 9 horas, sugeri. Traga tudo. Vídeos, fotos, documentos financeiros, tudo, ele instruiu. A segunda ligação foi para o meu escritório. É o John. Preciso estender minha licença, eu disse. Emergência familiar, acrescentei. Ele expressou preocupação e eu continuei. Sim, Clary e eu estamos nos separando. Após sua resposta compreensiva, eu disse. Agradeço. Mais uma semana deve ser suficiente. Obrigado pela compreensão. Sentei-me na sala de estar da casa que paguei com 15 anos de trabalho e senti algo que não esperava. Paz. Não felicidade, ainda não, mas paz. A espera havia terminado. A farsa havia acabado. Amanhã, eu começaria o processo de desmantelar a vida de Clary, pedaço por pedaço, legal e completamente. Enquanto eu observava minha esposa desaparecer naquela ambulância, ainda grudada no amante como um aviso distorcido para outros infiéis, percebi que meu verdadeiro trabalho estava apenas começando. O escritório de Dylan Caldwell ocupava o último andar de um prédio de vidro com vista para o centro de Hartford. Arte cara, móveis de couro, o tipo de lugar que sussurrava. Você não pode me pagar para a maioria dos visitantes. Mas eu podia pagar por ele e, mais importante, podia me dar ao luxo de destruir Clary de vez. Dylan assistiu à gravação no meu celular com a expressão de um homem testemunhando um milagre. Em 30 anos de prática, disse ele, desligando o telefone, nunca vi nada parecido. Isso é lindo. Tenho 8 ângulos diferentes filmados por vizinhos, acrescentei, deslizando um pendrive pela sua mesa, além de todas as imagens de segurança da minha casa mostrando o caso deles. Ele abriu o acordo pré-nupcial, examinando a cláusula de adultério que o pai de Clary havia insistido em incluir. A ironia continuava deliciosa. Ela não recebe nada, confirmou Dylan. A casa está no seu nome, comprada antes do casamento. As contas de investimento estão protegidas. Os fundos de aposentadoria são seus. Com essas provas, ela nem vai receber pensão alimentícia. Pelo que ela pode lutar? Perguntei. Sendo realista, os pertences pessoais dela e o carro, que pelo que vi, está em nome dela. Talvez algum dinheiro para as despesas da mudança, se ela tiver um juiz compreensivo, explicou ele. Mas John, ele se inclinou para a frente. Nenhum juiz será compreensivo depois de ver essas imagens. Entramos com o processo naquela tarde. Dylan preparou os documentos em tempo recorde, alegando adultério com provas fotográficas e em vídeo anexadas. Ele também entrou com um pedido de emergência para uso exclusivo da casa conjugal, argumentando que Clary a havia profanado com seu caso. Profanado? Eu questionei. Termo jurídico? Dylan sorriu. Juízes adoram essas coisas bíblicas. Enquanto a máquina legal entrava em ação, a destruição social acontecia organicamente. Alguém, provavelmente um dos filhos de Parker, postou vídeo online com o título Esposa infiel literalmente grudada no amante. Viralizou em poucas horas. Não viralizou globalmente, mas viralizou em Connecticut, o que foi suficiente. A página do Facebook de Claire desapareceu no final da tarde. O Instagram de Derek ficou privado e depois sumiu completamente. Soube pelos boatos do hospital, incrível como de repente muita gente queria falar comigo, que a separação cirúrgica durou 3 horas. Eles precisaram de um cirurgião plástico para minimizar as cicatrizes, embora algumas fossem permanentes. Ambos ficaram internados durante a noite para observação e para controlar o risco de infecção. Derek desapareceu imediatamente após a alta.